Ah, então, vamos começar fazendo a seguinte observação. Nós já vimos limites laterais, pois quando eu defini limite, eu defini o limite como sendo a eu defini o limite de uma função f como sendo o comportamento dado por uma operação sobre a função f de x quando x tende a A. E eu fiz isso fazendo a seguinte observação, que isso aqui seria uma operação que fazemos na função com este comportamento. Este comportamento, quando x tende a A, podemos agora ampliar esse conhecimento sobre ele. Ele é, em verdade, quando você considera que A é um número real, você está considerando uma vizinhança epsilon. Então tenho A mais epsilon, A menos epsilon. E eu estou considerando que eu vou poder considerar, estou considerando a possibilidade de escolher valores aqui, x1, x2, de tal modo que, se necessário, eu posso reduzir a vizinhança e aí eu vou escolhendo valores x3, se for possível, ou se for necessário, eu ainda posso reduzir a vizinhança. Então, isto significa, observa que x1 é um valor que está à esquerda de A. Né? Então, vamos fazer essa relação. Quando eu calculo x1, isso, quando eu escolho x1, né? Você não calculo. Quando eu escolho x1, a relação de x1 para A é esta. x1 é menor do que A. Então, quando a gente calcula A menos x1, isso dá um valor negativo, né? Então, isso é menor do que zero. Então, significa que o que eu estou fazendo é escolhendo um valor x1 à esquerda de A. Observa que a reta ela tem essa propriedade, né? Dado um valor A, à direita eu tenho valores maiores que A e à esquerda eu tenho valores menores que A. Então, x1 é menor do que A e x2 é maior do que A. x2 é maior do que A. Significa que quando eu faço A subtraído de x2, eu vou ter um valor. Desculpa, é o contrário, né? É, ah, o contrário. Isso aqui tá. Olha, x1 é menor do que A, né? Isso aqui é positivo. Né? Isso aqui é que é negativo. Tá? Aqui inverti o sinal. Você observa que em módulo, né? O valor x1, ele em módulo é menor do que o valor A menos epsilon, né? Então a diferença entre A e x1 é menor do que epsilon. Mas, quando você considera o valor referente a zero, então A menos x1, né? A é maior do que x1, então A menos x1 é negativo. Né? Desculpa, é positivo. A menos x1 é positivo. Mas quando eu considero agora x2, x2 é maior do que A. Então, A menos x2 é negativo. Né? Então, se eu considero o zero nessa referência. Tá? Pois bem. Então, observa que quando eu faço isso, à medida que eu escolho o valor x1, eu estou escolhendo um valor que é menor do que A, né, e que, por isso, está à esquerda de A.
ele está no intervalo x1, pertence ao intervalo a menos epsilon a. Enquanto que x2 pertence ao intervalo a mais epsilon. A gente pode observar daqui, né? Tem mais alguém para entrar? Então a gente pode observar por aqui. E quando a gente considera o intervalo que contém x1, né? Então é um intervalo que está contido de a até a menos epsilon. E quando a gente considera o intervalo que contém x2, é o intervalo que está contido em a mais epsilon, né? Então, isso é verdade e isso é verdade. x1 está em uma dilatação, ou a gente pode entender que eu estou considerando considero o a no intervalo e aqui o zero, né? Então, quando eu pego uma vizinhança de a à esquerda, eu estou pegando essa vizinhança aqui, considerando a. Uma vizinhança de a à esquerda, a menos epsilon, de a menos epsilon, né? Quando eu considero uma vizinhança à direita, então eu vou considerar essa vizinhança aqui, a mais epsilon. Então significa que a vizinhança em verde é uma vizinhança de valores menores, né? Se o x está aqui, então x é menor que a. Por outro lado, se x está aqui, então x é maior que a, né? Então a ideia é que quando a gente calcula o limite da função tendendo a... Quando a gente calcula o limite de f de x quando x tende a, em verdade, esse limite existe se somente se a gente calcular o limite de f de x quando x tende a por valores menores e ele existir, e se eu calcular o limite de f de x para x tendendo a por valores maiores e ele existir. Então, se esse limite existe e é L1, esse limite existe e é L1, então esse limite existe e é L1. A gente diz que os limites laterais definem e decidem a existência do limite, né? Então, na verdade, existe esse se só se aqui, essa equivalência que determina que o limite de f de x existe se somente se os limites laterais existirem. O limite lateral está definido pelo comportamento da estimativa do valor de x. Esse aqui seria o limite à esquerda, e esse aqui é o limite à direita. Literalmente porque quando eu calculo a aproximação para o valor a, eu digo que x está tendendo para a pela esquerda se x está em um intervalo dessa forma. E ele está tendendo para a pela direita se ele está no intervalo desta forma. Então, e aí vemos que a existência do limite, ela precisa que ambos os limites existam e convirjam quando eu estou numa vizinhança de A, né? Então, significa que ao considerar intervalos cada vez mais próximos de A, eu quero que convirja para um valor, a função, e do mesmo lado, da mesma forma, quando considerar valores cada vez menores, próximos de A pela direita, quero que convirja, ou seja, quero que isso aconteça quando x está se aproximando de A por valores menores arbitrariamente, e quero ao mesmo tempo que isso aconteça quando x está se aproximando de A por valores arbitrariamente maiores.
né? Então a gente pode considerar uma função para verificar isto. Deixa eu ver o que é que o livro traz, né? Ele traz a função de Heaviside, que é uma função que vocês vão usar muito, então deixa eu usar ela aqui. A função de Heaviside, ela é definida da seguinte maneira. Ela é 0 se t for menor ou igual a 0, e ela é 1 se t for maior que 0. Então o gráfico dessa função, ela é bem simples, né? Então você considera para t menor que 0, a função tem imagem nula até o 0. E quando t é 1, ela tem imagem 1. Então esta é a função de Heaviside. A gente pode observar naturalmente que o limite desta função, quando t vai para 0, não existe. Né? Esse limite não existe. Então a gente pode provar por quê? Porque se a gente calcular os limites laterais de h de t, quando t vai para 0 por valores menores que 0, o limite dá 0, porque é assim que está definida a função. A função, quando t é um número, quando t vai para 0 por valores menores, então ele é menor ou igual a 0. Né? Só que aí, como eu estou calculando o limite em 0, não considero que ele seja igual. Né? Lembrando que t tem que ser, a gente considera que ele é diferente de 0, mas muito próximo de 0. Então a função h ela é nula, identicamente nula. Né? Em qualquer vizinhança que eu considerar à esquerda do 0, eu vou estar aqui. Então qualquer x que eu considerar aqui, a imagem de x vai dar 0. Né? Então o limite à esquerda existe e é 0. O limite à direita de h de t, quando t vai para 0 por valores maiores, o limite existe e é 1. Porque quando t é maior que 0 e t tende para 0 por valores maiores, ainda diferente de 0, eu estou aqui. T é maior que 0, o limite vai dar 1. Né? Então, os limites laterais existem, mas são diferentes. Eles são diferentes. O que implica, isso implica na não existência do limite em 0. Porque para que a função tenha limite, quando a função h tenha limite quando t vai para 0, os limites laterais devem existir e serem iguais. Tá? Eles existem, mas são diferentes, então o limite de h de t quando t vai para 0 não existe. Tá? Então esse seria um primeiro caso. Podemos analisar aqui o que eu falei, né? Então o limite de f de x quando x vai para é igual a L, somente se o limite de f de x quando x vai para por valores menores foi igual a L, e concomitantemente o limite de f de x quando x vai para por valores maiores também tem que ser igual a L. Tá? E aqui tem alguns casos que eles vão estudando. Aconselho vocês a fazer uma leitura. Passemos então para os limites infinitos. Nós já analisamos limites infinitos, né? Já analisamos quando o limite não existe e ele não existe por essa razão. Né? Veja que aqui o limite não existe porque não existe um valor real para o qual h de t... Veja, o que acontece aqui, por que esse limite não existe? Né? Vamos analisar. Porque não existe um valor real L tal que
quando t pertence a menos epsilon, epsilon, ou menos delta, delta, vou colocar delta, delta, menos delta, delta, h de t menos L teria que ser, essa diferença teria que ser menor do que epsilon. Né? Teria que existir, então, um L, tal que isso aconteça para todo epsilon. Isso não acontece, porque se você considerar que T, se T tiver, o que está acontecendo é que se T tiver na vizinhança A menos delta A, implica que H de T menos zero é menor do que epsilon. Por outro lado, se T tiver na vizinhança A mais delta, isso implica que H de T menos 1 é menor do que epsilon. Então observa que o L ele muda aqui, né? O L, ele para esse intervalo, L é 0, e para este intervalo o L é 1. Então, ou seja, a função ela está tendendo para 0 por um lado e está tendendo para 1 por outro lado. Eu não tenho esse comportamento geral aqui, né? Então, por isso o limite não existe. Mas o limite pode não existir por outros motivos, que é o que vamos analisar agora, que é quando chamamos o limite tendendo a infinito, né? Então, vamos usar aqui outro quadro. Eu vou considerar um limite que nós vamos usar como padrão é este. Eu vou considerar uma constante k em um x sobre x quando x tende para zero. Esse, para nós, vai ser o limite canônico que vai gerar comportamentos infinitos, tá? Então eu vou afirmar o seguinte, que esse limite ele tende para mais ou menos infinito. E agora vamos entender por que ele primeiro tem esse comportamento aqui. E em seguida vamos entender por que ele tem este comportamento aqui. Essa variação de sinal. Tá? Então vamos primeiro entender o que é esse comportamento infinito. A gente descreve esse comportamento da seguinte maneira. Para todo m real que eu considerar, deve existir um n também real, tal que n é maior que m. Se isso acontece, se essa sentença é verdadeira, então o conjunto para o qual estou escolhendo o m, ele é ilimitado. Mas e se o conjunto que eu estou considerando for o conjunto imagem da função? Então, se agora eu estou considerando o conjunto m de f de x, seria o conjunto dos valores imagem da função, que é da forma k sobre x, tal que x é um número real. Já sabemos que ele tem que ser não nulo. Agora eu vou provar que esse conjunto é ilimitado quando x se aproxima de zero. É exatamente o valor que está fora do conjunto. Né? É literalmente o valor que está fora do conjunto. Para os valores que estão dentro do conjunto, do domínio, né? Isso aqui é o domínio da função. Tá? Então, isso aqui é o domínio de f de x. Para todo valor, eu vou fazer essa afirmação, para todo x que está no domínio de x, de f de x, então
o limite de f de x, quando x tende, eu vou pegar x estrela, tende a x estrela, existe. Para todo valor que está no domínio de f de x, o limite existe. Né? Então, isso quando você considera que a função está, como posso dizer, tá, eu vou deixar como está, depois fazemos observações, tá? Eu vou deixar assim, para que fique genérico, né? Então, se você tem um valor que está no domínio da função, naturalmente a f de x existe, né? E o limite da função para aquele valor existe, né? Então, ou seja, a ideia é que é natural procurarmos limites que estão na fronteira do domínio. E o que é, nesse caso, a fronteira do domínio? Quando você considera a reta e tira da reta um ponto, então eu posso dizer agora que essa reta ela é este intervalo, esse segmento menos esse ponto, unido com esse segmento. Então eu tenho aqui um ponto que determina agora que a reta está dividida em dois intervalos, né? Então isso aqui é menos infinito, 0. E aqui, 0 mais infinito. Então, observa que o 0 não pertence à reta, né? Então, eu preciso saber o que acontece quando pego uma vizinhança à esquerda e preciso saber quando pego uma vizinhança à direita do 0. Né? Então, preciso saber o que acontece. Esses são os limites laterais que me interessam. Os outros limites não me interessam tanto, porque, a princípio, assim, vai me interessar o limite quando o valor de x tender para menos infinito. Esse é um limite de grande interesse. Um outro limite de grande interesse é quando x tende para mais infinito. É um outro limite de grande interesse. Mas para valores fixos, né, os valores limitados, o interesse é aqui, porque aqui a função não está definida. Né? Então, e nesse caso, é para quando eu posso definir o que eu vou chamar de assíntota vertical. Neste caso aqui, eu poderia ter as assíntotas horizontais e neste caso aqui, eu posso ter o que são as assíntotas verticais. Então, o comportamento assintótico pode se apresentar quando x vai para mais ou menos infinito. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho assíntotas horizontais e aqui eu posso vir a ter uma assíntota vertical. São esses valores aqui que são candidatos a assíntotas verticais e são esses limites no infinito que determinam a existência ou não de assíntotas horizontais. Né? Então, genericamente, é isso que acontece. Né? Podemos sintetizar as informações nessa escala. Pois bem, então agora precisamos entender o que acontece nesse limite genérico aqui. Né? Genérico eu falo porque o k é uma constante qualquer, né? Mas a função é k sobre x, tá? Com x tendendo para 0. Então temos que entender por que isso dá infinito. Né? Então vamos para esse primeiro fato. Então, primeiro, o fato de que o limite de k sobre x, quando x tende para 0, ele tem um comportamento infinito. E aí eu não vou colocar nem mais nem menos. Vamos considerar primeiro que x é positivo. Então, estamos calculando o limite lateral quando x está à esquerda, desculpa, à direita do 0. Né?
mas x é muito próximo de zero. Por x ser muito próximo de zero, então ele é da forma 10 elevado a menos m, onde m é um valor muito grande. Pois bem, quando eu faço o quociente 1 sobre x para x desta forma, eu vou obter 10 elevado a m. E como o m aqui ele é muito grande, o m ele é muito grande, aqui eu tenho um número ainda maior. Para cada x que eu considerar para m muito grande, cada m que eu considerar aqui maior que este, eu vou ter um 10am ainda maior, né? Então, suponha que você considera a sequência x1, que seria 10 elevado a menos m1. Aí isso vai gerar y1, que é 10 a m1. Essa é a imagem da função. Então, agora eu considero xk, que vai ser 10 elevado a menos mk. Isso vai gerar a imagem yk, que é 10 elevado a mk, com a característica de que m1 é menor que m2, que é menor que mk. O que é que eu tenho? Mk aqui. Eu tenho que y1 é menor que y2, que é menor que yk. x1 é sempre maior aqui, né? Então, na verdade, menor aqui, né? Na verdade, desculpa, maior, que os números vão ficando cada vez menores aqui, cada vez mais próximos de zero, né? E aqui ocorre o contrário, os números vão ficando cada vez maiores, né? Isso faz com que a gente possa definir que, por causa dessa escolha dos m's crescentes, os y's eles vão ser cada vez maiores, uma vez que o 10 está fixado, né? Eles são cada vez maiores. Então, esse valor 1 sobre x, ele tem este comportamento que foi indicado. Vamos supor agora que seja negativo. Então, vamos considerar que x seja menor do que zero. Então, estaríamos considerando que x está se aproximando de zero por valores menores. Então, x seria da forma menos 10 elevado a menos m. O que aqui a gente teria que 1 sobre x, vou colocar aqui, 1 sobre x seria igual a menos 10 elevado a m. E isso é um número muito, muito pequeno. Então, o que acontece é que, só que ele é muito, muito pequeno, longe do zero. Lembra disso? Então, o módulo dele é muito grande e ele é um número muito, muito pequeno. O zero é um número muito, muito, muito maior do que 10 elevado a m. Então, isso, de novo, caracteriza um comportamento infinito, só que agora com uma direção diferente. Aqui eu teria a direção positiva e aqui eu tenho a direção negativa. Então, posso agora concluir que o limite, então já posso concluir que o limite de k sobre x, quando x tende a zero, por valores maiores ou menores, vai ser exatamente mais ou menos, na mesma ordem. Se x for se aproximar de zero por valores maiores, então eu obtenho, se eu aqui for valores maiores, então eu obtenho comportamento mais infinito. Se for por valores menores, eu vou obter menos infinito. Mas eu não falei sobre o k, né? O k ele é uma constante e tem sinal. O k, se k for positivo, então k vai vai manter esses limites. Se o k for negativo,
Então, o K vai inverter os limites e o que vamos obter aqui agora vai ser menos e mais infinito. Tá? Então, essa é a estrutura genérica, o protótipo de limite infinito, né? Quando estou me aproximando de valores finitos, o valor onde a função não está definida e o limite não existe porque o limite tem um comportamento infinito. E aí definimos por causa disso o seguinte fato: x igual a zero é uma assíntota da função f de x igual a k sobre x. Então, o que podemos afirmar, por consequência, a afirmação 1 é que x igual a zero é uma reta que é uma assíntota vertical da função f de x igual a k sobre x. O que ocorre é que quando eu estou na vizinhança do zero, eu considero a reta x igual a zero. Por que a reta x igual a zero é essa reta laranja, né? Porque todos os pontos sobre a reta laranja são da forma 0, y. Qualquer ponto que você considerar sobre a reta laranja, no plano cartesiano, vai ser da forma 0y. Então esta é a reta em que eu considero x constante igual a zero. Tá? Então a reta laranja é esta. Esta reta laranja, ela é exatamente a reta que eu considerei no limite, e eu observei o seguinte: vamos considerar que k é positivo. Vamos considerar esse primeiro caso. K é positivo, significa que k sobre x, quando x vai para infinito por valores maiores, a função vai para mais infinito. Então, o que eu tenho é que, quando eu considero uma vizinhança à direita do zero, a função ela é ilimitada nessa vizinhança. Então, significa que se eu considerar, eu vou estender um pouco mais aqui, significa que se eu considerar o gráfico da função, ela aqui tem comportamento desse tipo. Ela tende a ser paralela. O gráfico da função tende a ser paralelo à reta x igual a zero. E nesse comportamento, por quê? Porque aqui, essa direção é a direção em que y vai para infinito. Então é nessa direção que o gráfico da função está. Por outro lado, quando eu considero uma vizinhança próxima do zero, mas negativa, a função ela vai se comportar, é verde a função, eu vou colocar aqui azul. A função vai se comportar desta forma. O que acontece aqui agora é que a função tende a ser paralela à reta e x igual a zero nessa vizinhança. Lembrando que aqui é quando o y está indo para menos infinito. Então, o limite de f de x indo para mais infinito implica isto. E quando eu me aproximo de x igual a zero, o gráfico da função tem esse comportamento. Ele tende a se aproximar da reta x igual a zero e tornar-se paralelo a ela. Quando o x vai para zero por valores menores, o que acontece é equivalente, só que agora para y indo para menos infinito. Né?
Então, quando x igual a zero e y vai para menos infinito, o gráfico da função tende a tornar-se paralelo à reta y igual a zero. Isso faz com que esses dois comportamentos fazem com que a reta seja assíntota vertical tanto à direita quanto à esquerda do zero. Né? Então, esse é o comportamento de uma assíntota vertical. Tudo bem? Dúvidas? Ou vocês preferem deixar as dúvidas para o final? Professor, eu tenho uma dúvida só em relação a essa função que o senhor acabou de descrever, o limite dela. Uhum. Quando a gente estiver fazendo as questões, a gente pode considerar esse limite dessa função como que a gente já conhece ele, certo? Isso, exatamente. É por isso que eu chamei ele de limite protótipo. Significa que a ideia é que você, uma vez que você considere uma função, por exemplo, vou dar o seguinte exemplo que a gente já viu, inclusive. Né? Se eu considerar uma função, por exemplo, sei lá, x² mais 1 sobre x menos 1, naturalmente aqui eu vou querer que x vá para 1, né? Quando x vai para 1, eu vou querer calcular esse limite. Não é que eu quero que x vá para 1. Me interesso por x indo para 1, porque, nesse caso, o denominador não está definido. Então, esse é o único valor que essa função não está definida. Aí o que é que eu faço? Eu observo o seguinte, que esse limite é da forma k sobre x. Só que um outro x, né? Porque se x vai para 1, se x vai para 1, então x menos 1 vai para 0. Então o que é que eu faço? Eu chamo isso aqui agora de uma outra variável, x-til, e agora eu construo um limite equivalente, que é o limite. Aí essa constante aqui, se x vai para 1, x² mais 1 vai para 2. Né? Então eu vou ter exatamente 2 sobre x-til, fazendo x-til tender para 0. É exatamente essa construção. Aí veja que eu peguei uma função que não tem nada a ver com k sobre x e transformei em um limite equivalente ao limite k sobre x, onde k é 2. Né? Então é exatamente isso que vocês vão poder fazer. Essa é uma ferramenta que vocês vão poder usar. Vão poder transformar limites desse tipo em limites desse tipo. E esse limite aqui vocês já sabem. Aí você simplesmente já diz, como sabemos, esse limite é mais ou menos infinito. Porque aqui, quando eu me aproximo por mais ou por menos, eu vou ter exatamente mais ou menos, porque o 2 é positivo. Tudo bem? Tudo sim, entendi. Obrigado. Ok. Então, uma vez que tenhamos definido... na verdade, tudo que estamos fazendo, vocês podem usar. Todas as informações que eu dei a vocês são informações que foram verificadas. Né? Vocês podem... Primeiro, vocês duvidem das informações que eu estou dando. Duvidem de todas elas. Tentem verificar por si se é verdade. Eu tenho meus motivos para acreditar que é verdade, vocês devem ter os seus. Né? Mas também não é para desconfiar de tudo que eu falo, senão a aula fica inconsistente. Né? Mas bem, a ideia é que vocês têm total liberdade de assumir que o que eu estou falando, por que é verdade, né? Vocês devem conferir isto. E a partir daí, conferido que é verdade, vocês podem usar tudo que foi dito. Tudo. Tá? É informação que vocês devem usar. Todas as informações que forem passadas por mim. São provas que vocês podem usar. Tá? E devem usar. Pois bem, então temos aqui o limite que caracteriza o que seria uma assíntota vertical. Genericamente, agora podemos definir a assíntota vertical como sendo o seguinte. Então, definição. Então, eu vou dizer
que x igual a A é uma assíntota vertical, eu vou sublinhar assim, de uma função f de x, se quando eu calculo o limite de f de x quando x tende a A, por valores maiores e menores, eu tiver exatamente esse comportamento mais ou menos infinito, que pode ser mais ou menos mais, né? Então não precisa ser nessa mesma ordem, tá? Então eu escrevo aqui mais ou menos, mas aqui poderia ser outra ordem, tudo bem? Não precisa ser quando... entenda, o limite de f de x quando x vai para A por valores maiores que A pode dar menos infinito. Então estou só dizendo aqui genericamente que seria mais ou menos infinito. E mais ainda, os dois podem dar mais infinito, como é o caso dessa função aqui, 1 sobre x². Olha aqui do lado. Os dois limites são mais infinito, né? Então, x igual a zero é a assíntota da função 1 sobre x² e ambos os limites vão para mais infinito, né? Então a gente define a assíntota dessa forma. A gente diz que a reta x igual a A é uma assíntota vertical quando isso acontece, quando o limite de f de x, quando x tende para mais ou menos A, vai ser mais ou menos infinito. Então, quando isso acontece é porque x igual a A é uma assíntota vertical da função. Então agora passemos ao outro comportamento, que é tentar entender quando é que a função como ela se comporta quando a gente considera o limite no infinito, né? Então, quando a função vai para mais ou menos infinito, o que é que significa calcular esse limite, né? Então, vamos considerar, para que vocês entendam, uma função que já foi considerada k sobre x, né? Então, vou considerar f de x como sendo k sobre x e vamos entender o que é que está acontecendo à medida que eu considero x se aproximando de mais ou menos infinito. O que significa x se aproximar de mais ou menos infinito, né? Significa, por exemplo, eu considerar que x é igual, no caso de x positivo, x é igual a 10 elevado a m, onde m é um valor arbitrariamente grande. Então, observa que x satisfaz a condição para cada m que você escolher, vamos supor aqui mk, né? Para cada m que você escolher, você vai ter um xk arbitrariamente grande. Então, xk tende a mais infinito à medida que k tende a infinito, né? Então, ou seja, k são os índices. Eu estou procurando m arbitrariamente grande, o que eu vou gerar é 10 elevado a mk arbitrariamente grande. Vamos ver o que é que acontece. Isso aqui é a aproximação de x para mais infinito, né? E está caracterizado aqui. O que acontece quando eu olho a imagem de f por essa sequência fk, né? Então, eu vou ter um comportamento do tipo k sobre 10 elevado a m, e isso é um comportamento do tipo k que multiplica 10 elevado a menos m. Como m é absurdamente grande, isso aqui é absurdamente pequeno, independente de quem seja k. Suponha que k seja um número grandão, então 10 elevado a n. Pois bem, como o n é fixo aqui, tá? Nesse caso, k é uma constante, então o n é fixo. Estou supondo que o n é grandão e que o k é um número bem grande. Então, é do tipo 10 elevado a n. Mas como o m não é fixado, o m é grandão, quando eu multiplico k, que é 10 elevado a n, pelo m, que é 10 elevado a m, isso vai dar uma coisa do tipo 10 elevado a menos m til.
E como m é muito grande, então eu ainda vou ter algo desse tipo aqui. Isso mesmo que o k seja muito grande. Então, mesmo assim, eu vou ter algo do tipo 0,0 m til vezes 1. É algo desse tipo. Então, o que acontece é que a imagem da função, quando x se aproxima de infinito, a imagem da função se aproxima de zero. Por valores positivos. Então, se aproxima de zero pela direita. Então, é isso que acontece. E a imagem da função são os y, né? Então, y, que é a imagem da função, está tendendo para zero por valores positivos. O que significa isso quando a gente olha para o gráfico da função? Pois bem, então eu estou olhando no horizonte, né? Então imagina que você está olhando para o horizonte e o seu horizonte, a gente coloca aqui o eixo limitado, né? Mas essas retas são ilimitadas, tá? Tanto na direita ou para a esquerda, aqui também para cima ou para baixo. Isso é exatamente o eixo coordenado que vai gerar o plano euclidiano, que é ilimitado, né? Então, quando eu considero a variável x indo para infinito, então eu estou considerando a variável x muito grande. Então, ela é um ponto que está... é um valor, né, que está além de qualquer valor que eu considerar nesse eixo. E o que acontece com o y é que ele está se aproximando de zero por valores maiores. Significa que a função vai se comportar desta forma. Então, em algum ponto, a partir de algum ponto, eu vou poder considerar que o gráfico da função e que a reta y igual a zero são paralelas. Isso configura a reta y igual a zero, que é esta reta aqui. Isso configura a reta y igual a zero como sendo uma assíntota horizontal. Porque eu tenho aqui o comportamento que eu tinha antes, né, na vizinhança do zero para o x tendendo a zero. Agora eu tenho um comportamento equivalente, só que de forma horizontal, né? A reta para o qual o gráfico se aproxima é uma reta horizontal. O mesmo vai ocorrer quando eu considerar o xk tendendo para menos, né? Porque aqui eu substituiria o negativo, isso seria um número muito grande negativo. Tá? Ele é muito pequeno, né? Então o x tenderia para menos infinito. X tendendo para menos infinito, observa que o que muda aqui é que o x é negativo, né? Então o x seria muito negativo, muito negativo, muito negativo, muito negativo. Não, aqui não, aqui é o k é positivo. Então aqui a função teria um valor muito negativo, né? Quando só que pequeno, né? Então negativo, pequeno. Então seria algo desse tipo, só que negativo. Então, ao invés de ser por valores positivos, vai ser por valores negativos. O y vai tender para zero por valores negativos. Então, significa que a função vai ter esse comportamento aqui. Então, a partir de algum momento, a reta é amarela, a partir de algum momento, eu vou poder dizer que essas duas retas são paralelas. Isso configura
a reta y igual a zero, assíntota horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então, temos observado que a função k sobre x, ela tem o seguinte comportamento. Vimos que o limite, quando x tende para zero, quando x tende para zero por valores positivos, a função tende para mais infinito. Quando x tende para zero por valores negativos, a função tende para menos infinito. O que acontece é que a gente vai observar que, como a função é contínua em seu domínio, o gráfico dessa função seria a junção desses comportamentos. Então, o gráfico da função seria esses dois ramos, né? E essa função aqui, ela é genericamente uma hipérbole. O que vocês vão estudar em geometria analítica, né? Quando vocês forem estudar cônicas, vocês vão ver que uma função desse tipo é uma hipérbole, né? Então, genericamente, uma hipérbole, essa hipérbole tem a equação da forma y vezes x igual a k, onde k é uma constante e pode ser positiva ou negativa. A gente percebe que isso não interfere, já que x e y são valores que eu estou considerando, e observa que tanto x quanto y não podem ser zero, né? X diferente de zero, naturalmente, e y diferente de zero, naturalmente. Só que aí, para esse tipo de função, essa curva, né, a gente tem as assíntotas verticais, a assíntota vertical, que é a assíntota vertical é a reta x igual a zero, e a assíntota horizontal é a reta y igual a zero, né? Então aqui seria a assíntota vertical, x igual a zero, e aqui a assíntota horizontal, y igual a zero. Então a função seria esse gráfico. Isso nós vamos definir, nós vamos observar que a derivada primeira da função vai determinar que a função é decrescente. A função é sempre decrescente. Então veja que quando x varia de valores menores a maiores, a função sempre vai diminuindo. Ela é sempre decrescente. E que nessa região aqui, que é o primeiro quadrante, a segunda derivada é positiva, o que significa que a concavidade é para cima, ela é côncava. Aqui neste outro caso, a segunda derivada é negativa, significa que a concavidade é para baixo, ela é convexa. Desculpa, é o contrário, convexa aqui e côncava aqui, né? Contrário. Então, dito isto, temos o conjunto de elementos que vamos precisar para entender o que é o gráfico de uma função e como construí-lo, né? Temos aqui, a partir do limite, a determinação das assíntotas verticais e horizontais, da existência do limite para quando a função é contínua. Nesse caso, a determinação precisa de que o limite vai determinar um ponto real, e por continuidade, o gráfico da função ela tem que substituir. Isso é uma coisa muito bem interessante, dado um ponto na vizinhança onde a imagem está próximo do zero, e dado um ponto no infinito, né, eu saiba que são pontos da função, a curva aqui, como a função está definida para todos os valores entre esse ponto P e o ponto Q, então significa que o gráfico da função tem que ser uma curva contínua entre P e Q. A mesma coisa aqui, quando eu pego aqui um ponto P e um ponto Q, a continuidade da função determina que o gráfico da função vai ser uma curva contínua de P a Q.
Como essa curva vai ser, aí depende do comportamento da derivada, que vai determinar a, o crescimento ou decrescimento da função, a primeira derivada, ou pontos de flexão, né, quando muda a concavidade, dado pela segunda derivada. A concavidade e os pontos de flexão. Ou seja, quando a concavidade muda. Né? Então, sabemos, por exemplo, que dada a função f de x igual a x ao cubo, podemos provar um resultado. Que é o seguinte, já podemos provar esse resultado. Para toda função cúbica, existe um x real tal que f de x, existe um x real x estrela, tal que f de x estrela é igual a zero. Já podemos provar isto. Como eu posso provar isso? Da seguinte maneira. Calcule o limite de x ao cubo quando x vai para mais e menos infinito. E observe o que acontece. Pois bem, quando x é muito grande, né, quando ele vai para mais infinito, o cubo dele também vai para mais infinito. Porque isso aqui significa que x seria da forma 10 elevado a m. Isso aqui significa que x seria da forma 10 elevado a 3m. Se esse número é muito grande, esse número ainda é maior. Né? Então, x ao cubo vai para mais infinito. Mas, enfim. E se x for negativo? Se x for negativo, x ao cubo também é negativo e vai para menos infinito. Porque ao cubo significa que eu estou multiplicando x por x por x, uma quantidade ímpar de vezes, portanto, eu tenho um número negativo no produto. Né? Esse número é negativo. Se x for negativo, x ao cubo é negativo. Pois bem, então significa que eu tenho x indo para menos infinito, menos infinito. Pelo que nós vimos, podemos observar que, dado o eixo, né? Quando x vai para mais infinito, o y ele vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, o y vai para menos infinito. Então, existe um ponto da função que está aqui e existe um ponto da função que está aqui. Esta função ela é contínua, é o que eu posso adiantar. E ao fazer isso, significa que, de algum modo, o gráfico dela tem que ser uma curva contínua que liga esses dois pontos. Portanto, vai existir um valor x igual a c, que seria o x estrela, tal que a função se anula. O que significa a função se anular? Significa que para um certo x não tem altura. Né? O ponto que está aqui, esse ponto roxo, ele é da forma x estrela 0. Então, ou seja, ele é uma raiz. F de x estrela é 0. Com isso, provamos que toda função polinomial que tenha uma potência ímpar tem uma raiz real. Isso é muito importante. Então você considera, por exemplo, uma função polinomial de grau n. Então, a n xn mais a 0
Se n for da forma 2k mais 1, significa que existe um x estrela real tal que f de x estrela é igual a zero. Observa que eu não sei nada sobre a função, a não ser que ela é uma função polinomial. A única coisa que eu sei, ela é uma função polinomial e a potência dela é ímpar. A partir disso eu já sei determinar que existe uma raiz. Existe uma raiz para a função. Ou seja, se você considera que a função é um polinômio, então eu tenho uma raiz para o polinômio. Significa que eu vou poder dividir esse polinômio, ou seja, eu vou conseguir fatorar ele, qx vezes px, onde q tem grau 1, que é exatamente x menos x estrela, e p tem grau x menos 1. Então seria 1a barra n menos 1 vezes x menos 1. Mas a barra zero. Então, por causa da análise do limite de funções da x ao cubo, né? E como isso acontece sempre que a potência for ímpar, porque quando a gente analisou aqui, a única coisa que mudou foi, no caso, se você considera a potência ímpar, aqui eu vou ter, para qualquer k, qualquer número que eu considerar, eu vou ter o k vezes m. Então, se vai para mais infinito, vai para mais infinito. O que altera é aqui. Quando a potência é ímpar, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o x, a quantidade n 3 vezes, né? Então, eu vou multiplicar o x 3 vezes, então vai gerar, se for quantidade ímpar, vai gerar um número negativo. Por isso, vai para menos infinito. E é por causa disso que eu observo que vai ter um ponto nesse quadrante e outro ponto nesse quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o terceiro quadrante. Como existe um ponto nesse quadrante e um ponto naquele quadrante, então, e a curva é contínua, ou seja, vai ser uma linha que liga P a Q, vai ser um caminho que liga P a Q, esse caminho vai ter que passar por um ponto dessa forma. É por causa disso que nós temos a existência de uma raiz. Então, aí temos aí já, isso aí é chamado, uma implicação da continuidade chamada teorema do valor intermediário. Existe um teorema, existe um valor x estrela para o qual f de x estrela é igual a zero. Né? Então, isso para qualquer constante entre a imagem, né, de f de p e f de q. Mas bem, a gente vai ver isso com mais calma. Isso é uma implicação da continuidade da função. Tá? Então, vou avançar na leitura. Os limites infinitos basicamente são isso que eu falei. E aí tem aqui o comportamento assintótico, né? Então, temos aqui as assíntotas verticais que ocorrem quando, lembra que o x tem que ser um valor que está na fronteira de definição da função, né? E temos aqui tem a função tangente, que é bem interessante vocês analisarem, tá? Uma leitura, um conselho de leitura. Está aqui feito e tentem entender, tá? O problema 10. E logo depois cálculos usando propriedades. Eu vou concluir a leitura com essas propriedades que são bem naturais, né? A princípio são bem naturais. E aí são propriedades operacionais, né? Então, primeiro, o fato de que hipótese
Suponha que C seja uma constante e que os limites de f de x quando x vai para A e o limite de g de x quando x vai para A existam. Então significa que tanto a função f quanto a função g são funções que quando x vai para A convergem para um valor L. LF e LG. Isso significa que eu posso calcular o limite de f mais g. Eu afirmo que o limite de f mais g vai ser o limite de f somado com o limite de g. Essa é a primeira propriedade dos limites. O mesmo ocorre para a diferença. Então, entendido o item 1, você entende o item 2, porque a diferença é equivalente. Dado uma constante qualquer, se eu multiplicar a função f por essa constante, o limite ele continua existindo, o limite de c vezes f continua existindo e vai ser igual a c vezes o limite de f. Quando você considera o produto das duas funções, se ambos os limites existirem, esse é um detalhe, porque esse problema aqui, a propriedade 4 e a propriedade 5, elas podem gerar vários problemas de indeterminação. Observe que se o limite de f e de g existirem, se ambos existirem, então o limite do produto das duas funções vai existir e vai ser igual ao produto dos limites. Isso é importantíssimo, essa propriedade é importantíssima, né? Porque aqui a gente gera vários tipos de indeterminação, inclusive a partir desse problema, né? Se você pega, por exemplo, uma função, vou gerar um exemplo, né? Então, se eu considero o limite da função 1 sobre x que multiplica exponencial de x. Pronto. Quando x vai para zero. Né? Então, observa que a exponencial, o limite da exponencial existe, mas o limite de 1 sobre x não existe. Né? Então, eu não posso usar e dizer que isso é igual ao limite de 1 sobre x vezes o limite da exponencial de x. Né? Na verdade, porque esse comportamento aqui, isso aqui é infinito. Infinito vezes 1. Né? Então, mas veja que não faz muito sentido você dizer isto. Né? Então, o que você deveria observar é que esse limite aqui, quando x vai para 0, isso aqui vai para 1. Então, esse comportamento é equivalente ao limite de 1 sobre x quando x vai para 0. Né? Então, não use aquele caminho lá. Tá? Porque aqui você teria um limite que não existe multiplicando um limite que existe. Né? Então, eu quero que ambos os limites existam. É o que a restrição pede. Ambos os limites existam. Tá? E a gente já sabe que o limite de 1 sobre x quando x vai para 0 não existe. Né? A gente já sabe disso. Então, não é para usar isso aqui. Tá? O limite de f de x sobre g de x, ou seja, o quociente, é igual ao quociente dos limites. Foi isso que eu usei, em parte, né, quando eu calculei o limite de seno de x sobre 1. Quando eu fiz o limite do seno de x sobre x, desculpa. Então, quando x vai para 0. Aí o que eu fiz? Eu disse que esse limite é equivalente ao limite da derivada do seno, que é o cosseno, sobre a derivada do seno, que é 1. Quando o x vai para 0. Aí agora, aqui, como eu tenho, eu posso usar
o limite do cosseno de x quando x vai para zero sobre o limite de 1 quando x vai para zero. Aí isso vai dar exatamente 1. Né? Aqui eu posso usar porque ambos os limites existem. Né? O limite do cosseno existe, o limite do x existe. Veja que aqui eu não posso usar antes, né? Eu não posso usar aqui o limite do seno de x quando x vai para zero, quocientado pelo limite de x quando x vai para zero. Veja que não faz sentido. Ambos vão para zero. Né? Então aqui há essa restrição que deve ser seguida à risca. O limite de g tem que ser diferente de zero. Aqui não ocorre, né? O limite de x é zero quando x vai para zero. Então, obviamente, eu não posso usar a regra do quociente aqui, né? Então, essa regra tem que ser analisada. Aqui existem algumas aplicações que eles fazem devido ao uso do limite. E uma vez que nós já entendemos como funciona o limite, o uso das propriedades é uma implicação, né? Então, vocês precisam fazer, tá? Então, são coisas que vocês precisam fazer. Então tá aqui a regra de substituição direta que eu venho falando já há algum tempo, né? Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, olha aqui o detalhe, né? E a estiver no domínio de f, então o limite de f de x quando x vai para a é igual a f de a. Essa aqui seria a propriedade de substituição direta. Se você considerar uma função polinomial ou racional, significa que é o quociente de dois polinômios, então o que você tem como resultado é que o limite de f de x quando x vai para a existe, e não só existe, como ele é igual a f em a, quando a está no domínio de f. Então, a gente vai definir isso depois como continuidade. As funções contínuas satisfazem essa propriedade. Tá? Então, ele fala sobre mais alguns critérios, né, de continuidade e aquilo que eu falei, né, o limite de f de x quando estiver para a é igual a L se somente seus limites laterais existem. Então, ele aqui apresenta isso. E exemplos que vocês podem ir seguindo. E aqui está o que é a conclusão da nossa discussão, né? Que é a seguinte: primeiro, se f de x for menor que g de x, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a, e os limites existem, então os limites satisfazem essa condição aqui. Vamos verificar isso. Ver se eu tenho espaço. Tenho espaço aqui. Então, condição é: se f de x é menor ou igual que g de x, eu já tenho a função f e a função g. E mais que isso quando x está próximo de a, basta isso. Então tenho a menos delta, a mais delta. Basta que as funções se comportem dessa maneira quando eu estou na vizinhança de a. E além disso, se os limites existirem, o limite de f de x quando x vai para existir e o limite de g de x quando x vai para existir, então esta desigualdade continua válida. Mesmo no limite, as estimativas, né? O limite é uma estimativa para o valor da função na vizinhança, né? Isso na vizinhança do ponto, na estimativa para o ponto A.
Então, se f de x for menor ou igual que g de x, para qualquer valor de x próximo de a, suficientemente próximo de a, então quando x tende a desigualdade permanece. Então, f de x é menor igual a g de x. Mais ainda, se você considerar uma função h esteja definida na vizinhança de A, mas que você não saiba sobre o limite de H, que você sabe sobre o limite de F e de G, e que você saiba que F de X é menor ou igual que H e H é menor ou igual que G. Para todo X nessa vizinhança. Como o limite de F existe e o limite de G existe, então, se os limites forem iguais, se o limite de f, quando x vai para a, for igual ao limite de g, quando x vai para a, então eu posso afirmar que o limite de h existe e é precisamente, vou chamar esse limite aqui de L, e é precisamente L. Esse é o resultado que chamamos de teorema do confronto. Chamado assim porque você confronta, né? Você está dizendo o seguinte, que a função f ela limita inferiormente a função h e a função g limita superiormente a função h na vizinhança de a. Não precisa que isso seja satisfeito longe de a. Tem que ser na vizinhança de a, é suficiente. Se os limites de f e de g existirem e coincidirem, como f é uma cota inferior para h e g é uma cota superior para h, então h vai convergir quando x for para a para um valor, nesse caso, seria esse mesmo valor, já que as cotas são iguais, né? As cotas são iguais. Então, ele aqui apresenta isto como um exemplo muito bom. Está aqui Então, veja a função h, ela é a função verde, né? Então, como eu falei, precisa apenas que ocorra numa vizinhança de A. Longe de A não precisa ocorrer. Se ocorrer numa vizinhança de A, então eu tenho o resultado garantido, né? Aqui ele colocou F, G, H em outra ordem. Mas bem, observa, a função G aqui é a função que está limitada por F e H, né? É porque ele quis manter essa mesma ordem aqui, eu acabei não mantendo. Porque F é menor do que G, F é uma cota inferior de G, né? E aí ele quis colocar uma cota superior, chamou de H, né? Então, H limita superiormente G. E aí, se o limite de F de H forem iguais, ou seja, se a cota inferior for igual à cota superior, então H está convergindo, é exatamente isso que acontece aqui. Você tem H como uma cota superior e F como uma cota inferior. Então, para todo x perto de A, f de x é menor ou igual que g. Para todo x perto de A, g é menor ou igual que h. Então, quando você faz x tender para A, o limite de f de g e de h coincidem. O limite de f de h coincidem. Então, isso faz com que o limite de g tenha que existir e tem que ser exatamente o L. Né? Então, essa tendência, né, de comportamento. Tá? Então, isso conclui a aula de hoje. Espero que tenha sido objetiva e positiva, né? Mas bem, então deixo agora para as dúvidas. Dúvidas?
Ok. Vocês têm alguma dúvida? Digam sim ou não, talvez. Manifestem. Ok, Davi. Muito bom. O que eu peço, então, é isso. Quando vocês forem fazer exercícios, provavelmente as dúvidas surgem. Peço isso. Tentem fazer exercícios, tá? Vai que vocês acertam os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem amanhã, né? Então amanhã nós seguimos. Vejam, essa parte final do teorema de confronto, né? É melhor que a gente faça aplicações do teorema. E a gente pode fazer essas aplicações amanhã ou depois, ou na próxima semana, tá? Na fase em que formos fazer atividades, né? É, mas o que vocês precisam entender é isso, né? Que a função, se a função f de x é menor que g de x, numa vizinhança onde os dois limites existem, então os limites preservam a desigualdade. E se eu tiver uma terceira função, se eu souber o limite dos extremos, e os limites extremos coincidirem, a função que está entre esses dois extremos também tem que convergir e tem que convergir para o limite. Né? É exatamente isso que diz o teorema de confronto. Uh, Além de entender que isso é uma aplicação do conceito de limite, né, ver aí os exemplos que estão feitos no livro e seguir para alguns exercícios. Né? Eu acho que eu caí aqui, né? Voltei, foi isso? Acho que foi isso. Oi, estão me ouvindo? Foi rápido aqui, eu acho que foi caí e voltei. Mas bem, então vamos fazer isso. Vou tentar amanhã entrar na teoria de continuidade. Bom, na verdade, já estamos ao ponto de fazer isso. Né? Entrar na teoria de continuidade, fazer uma pequena oficina, né? Para pegar um exercício e tentar resolvê-lo, explicando como escrever a solução dele e usando o LaTeX, até para que vocês possam ir se familiarizando mais, e entregar a lista de problemas para que vocês resolvam nesse período de uma semana. Tá? Pois bem, tendo dúvida, podem mandar por e-mail, por mensagem. Então, vamos ficar por aqui e nos vemos amanhã. Então, boa noite.